Pai, para te glorificar, para te bendizer, para te exaltar, meu Deus. Com toda a nossa força, você vai bendizer agora o nome dele, você vai glorificá-lo, você vai exaltar e reconhecer a grandeza de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, adore Ele. Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei. Oh
o teu favor, o teu amor,
misericórdia, mas o Senhor nos concedeu. Então diga comigo, igreja, diga: meu Deus, muito obrigado pela alegria e a oportunidade que o Senhor me deu de servi-lo, de agradecê-lo, de estarmos em tua presença, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do nosso Deus. E já bateu palma, vamos lá, bateu palma. Bateu palma, vamos lá. Vamos lá. Oh morte, aonde está a morte? Cadê sua vitória? O meu Jesus ressuscitou. Colossenses capítulo 3. Cantando essa canção e seguindo o louvor e meditar na sua letra, porque é muito lindo, né? Isso. Madeiro lavrado, com pregos travados, pesado ficou. Ele carregou a cruz no caminho
foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? Igreja de Deus. Então, aqui é uma palavra que fala que se foste ressuscitado com Cristo, né? O título da minha Bíblia diz assim: a união com Cristo glorificado. Então, ou seja, se nós formos ressuscitados com Cristo, Jesus Cristo, Ele na cruz, um dia como um dia de sexta-feira, Ele morre ali na cruz, Ele é levado ao Calvário, Ele é levado à cruz, e ali, como uma grande vitória sobre o pecado, Jesus, Ele vence o pecado e Ele nos traz o acesso à presença de Deus. Ele nos traz o acesso a Deus de uma forma extraordinária, aonde se nós obedecermos a palavra de Deus, nós somos livres para adorá-lo, para glorificá-lo, para que a nossa oração, para que a nossa adoração chegue a Deus. Então, é necessário que eu e você, nós venhamos triunfar juntamente com Jesus Cristo. E quando nós triunfamos com Jesus Cristo? Quando nós ressuscitamos juntamente com Ele. Diga glória a Deus, gente. Quando nós deixamos a velha criatura de lado, quando nós deixamos o pecado de lado, quando nós deixamos a vida errada de lado e nós decidimos seguir e servir ao Senhor Jesus, então nós estamos ressuscitando uma nova criatura, ressuscitando juntamente com Cristo. Algo que, por exemplo, Jesus, Ele deixou sagrado para nós que servimos a Deus, para nós que somos cristãos, é a Santa Ceia, por exemplo. A Santa Ceia é uma renovação, uma aliança que nós renovamos com Deus, com Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, que foi conquistado ali na cruz. E o batismo nas águas, que quando nós se batizamos, nós deixamos a velha criatura, nós deixamos de lado o velho homem e vivemos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, aqueles velhos costumes, aquelas velhas práticas pecaminosas já não faz parte de nós, porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo, porque Jesus Cristo, Ele venceu o pecado de uma forma extraordinária. Se a gente for ler, ele vai dizer lá no Mateus 27, vou abrir aqui, vamos abrir, né? Na verdade, vamos abrir aqui. Se quiser se abra, fica à vontade. Mateus 27. Versículo 50, que eu anotei aqui, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Diga glória a Deus, gente. Ali foi entregue. Ali Ele venceu o pecado, né? Eis que o véu do santuário se rasgou, duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Preste atenção aqui que essa palavra aqui é uma palavra que nós temos que pregar no
mínimo, todo ano nós temos que falar sobre isso. Desse sacrifício, desse véu que se rasgou de alto a baixo. De alto a baixo. Diga glória a Deus, gente. Alto a baixo. Eu vou explicar de uma maneira resumida para você entender isso. É que antes, por exemplo, só quem poderia entrar diante da presença de Deus, nós sabemos que era o sumo sacerdote que poderia entrar ali e oferecer o sacrifício, oferecer o sangue do animal para a expiação dos pecados. Então, o único que poderia entrar, mas não porque, presta atenção, o sumo sacerdote, ele era santo. Não porque o sumo sacerdote ele era uma pessoa sem pecado, não. Na verdade, o sumo sacerdote ele entrava ali porque foi uma ordem de Deus, uma especificação de Deus para os levitas, eles terem esse privilégio de levar a Deus o pecado e trazer a misericórdia ao povo através da presença de Deus. Ele teve esse privilégio, mas ele levava consigo todo o sangue ali, tanto do povo, e entrava na presença de Deus, como também dele. Como ele também era necessário uma purificação. E aí, por causa do pecado, logicamente, é onde o diabo teve domínio, poder sobre o ser humano. E aí, o Senhor Jesus, ele morre ali naquela cruz, e ele dá o seu último suspiro, e ele diz: está consumado. Quando está consumado, ele diz: está consumado. Ele venceu o pecado. Jesus vencendo o pecado, nós que éramos condenados à morte, nós éramos condenados à maldição do inferno por causa do pecado, nós fomos salvos, nós fomos livres ali. Diga glória a Deus, gente. Nós fomos salvos. E aí, o véu que separava, o véu, ele se rasga de alto a baixo. E o véu se rasgando de alto a baixo, isso quer dizer que através do Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele nos dá o livre acesso a Deus, o livre acesso diante de Deus. Mas você veja, o véu ele se rasga de alto a baixo. Ou seja, a direção que nós temos que buscar é do alto, é de Deus. A palavra que nós lemos aqui disse: se ressuscitares juntamente com Cristo, a gente vai falar mais sobre isso agora, pensai, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? Igreja? De Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as daqui da terra. Ou seja, do alto que vem a nossa direção, não é da terra, não é a direção que nós temos que buscar do mundo, não é a direção do diabo, não é a direção dessas coisas, não. Nós temos que buscar do alto, aquilo que é espiritual. Diga glória a Deus, gente. A santificação, a presença de Deus, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito de Deus, o renovo, a misericórdia, o perdão. Nós temos que buscar tudo isso do alto, dos céus. Então, Jesus, ali onde nós vemos em Mateus, ele fala: está consumado. Ou seja, ali foi a vitória garantida para todo aquele que crê no Senhor Jesus e vive na obediência da palavra de Deus, e vive aquilo que a pessoa busca, que vem do alto, através da oração, através do culto, que você apresenta o culto a Deus. Por exemplo, hoje é um dia, para você que é cristão, hoje é um dia importante. Hoje não é um dia como não é um qualquer outro dia.
dia, não para você, para mim, para nós, é o dia que foi marcado como o dia onde Jesus Cristo, ele morre ali na cruz e vence o pecado. Diga glória a Deus, gente. Aí Jesus venceu o pecado. A Bíblia está dizendo aqui, ressuscitar juntamente com Cristo. Porque Jesus, ele vence o pecado ali na cruz. E além do pecado, ele também vence a morte. Ele vence a morte. A morte que tinha o poder e a autoridade sobre o ser humano, Jesus, ele vence a morte. Jesus, ele quebra os grilhões da morte, né? Nós vemos lá, aqui em Mateus 27, que Jesus clamou em outra vez, com grande voz, e entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou das partes de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu as rochas, e abriu os sepulcros, e muitos corpos dos santos dormiam e ressuscitaram. Diga glória a Deus, gente. Aí se a gente abrir aqui, quer ver em Atos? Não, Atos não. Hebreus 4. Deixa eu ver aqui. Hebreus 4:15. Olha lá, vamos, se você quiser acompanhe, se não quiser só escute. Porque não temos sumo sacerdote, não que possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. Presta atenção. A nossa semelhança, mas sem o que, igreja? Pecado. Agora, por que Jesus, ele venceu os grilhões da morte? Volta lá em Atos dos Apóstolos 4. Jesus venceu? Ele venceu o pecado quando o véu se rasga. Ele nos dá o acesso diretamente a Deus. Antigamente era só o sumo sacerdote que podia entrar diante da presença de Deus e oferecer o sacrifício. Hoje nós temos o livre acesso a entrar na presença de Deus, porque Jesus venceu o pecado. E aí, a Bíblia está dizendo aqui que ele sofreu todas as tentações. Ou seja, todas as tentações que nós sofremos hoje, Jesus, quando ele veio na terra, ele sofreu. Todo o pecado que hoje nós cometemos, Jesus, ele foi tentado da mesma forma que nós, porque ele veio aqui na terra como carne, ele veio aqui na terra como ser humano, ele se entregou assim. Então, toda a tentação que hoje nós temos, Jesus sofreu. Mas a diferença de que Jesus, ele sofreu e ele foi tentado, é que ele não pecou, é que ele não falhou. Ele era um cordeiro, como nós falamos sobre o cordeiro pascual. Ele era um cordeiro sem pecado, sem mácula. Ele era um cordeiro sem defeito. Então, sem pecado, ele morre ali naquela cruz. E por isso que ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscita. Se Jesus tivesse se entregado à tentação, se Jesus tivesse se entregado ao pecado, ele não venceria a morte.
ele não quebraria o grilhão da morte, ele não quebraria. Ele ia morrer, porém ele ia ressuscitar. Porém Jesus, ele vence o pecado e ele vence a morte ao terceiro dia, porque ele não pecou. Diga glória a Deus, gente. Ele ressuscitou. Ele ressuscita para nos dar vida, como disse aqui, mas sem pecado, o Cordeiro perfeito. E ele ressuscitou. Essa é a vitória que nós podemos comemorar, porque Jesus ele venceu a morte. Hoje, a nossa carne, hoje, isso daqui que nós temos, a nossa carne, ela pode perecer, ela pode morrer, mas o nosso espírito, se nós se entregamos para Deus, ele vai ressuscitar para o reino dele. Diga glória a Deus, gente. Porque Jesus venceu a igreja, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Então nós temos que ser muito gratos a Jesus Cristo por isso. Jesus ele não está morto, porque ele não pecou. Se ele tivesse pecado, ele ainda estaria ali numa cruz, como é representado em muitos lugares, mas ele não está morto. A cruz vazia é o símbolo que Jesus ele foi feito de maldição, ele se entregou ali, mas ele venceu a morte. Diga glória a Deus, gente. Então nós estamos livres do pecado, nós estamos livres da morte por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, gente. Em nome de Jesus. Domingo nós vamos estar buscando a Jesus Cristo e nós vamos estar celebrando a sua ressurreição, celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus, agradecendo porque ele morreu na cruz sem pecado, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Diga glória a Deus, gente. E nós temos que buscar estar ressuscitado. Vamos ler aqui para terminar. Ressuscitado juntamente com Cristo. Vamos lá. Peraí que saiu aqui, não achei. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? Então Jesus está morto, gente? Jesus está na cruz? Não, ele venceu a morte, porque ele não pecou. Pensar nas coisas lá do alto, não nas aqui na terra. Aonde está o seu pensamento? Seu pensamento só é nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra? Ou seu pensamento é nas coisas espirituais? O seu pensamento é na eternidade, o seu pensamento é na salvação, o seu pensamento é você estar um dia no reino de Deus, ou o seu pensamento é só aqui na terra, e você conquistar, e você não vai chegar a lugar nenhum, porque tudo isso aqui vai acabar. Não, meu pensamento é buscar a Deus. Eu sei que, por exemplo, eu tenho que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, se esforçar, fazer o nosso melhor aqui na terra, mas nós nunca nem jamais podemos deixar aquilo que é do alto, aquilo que vem de graça, aquilo que Jesus nos deu através do seu sacrifício ali na cruz. Diga glória a Deus, gente. É aquilo que é espiritual, que é aquilo que você veio buscar hoje. Você jamais pode abrir mão disso. Você jamais, por exemplo, de vez você estar em qualquer outro lugar hoje, você escolheu estar aqui na presença de quem, igreja? Jamais você pode abrir mão disso. Você tem que entender, não, eu prefiro estar na presença de Deus. Por mais que você possa até mesmo ir viajar, passear, isso é normal. Diga glória a Deus, gente. Mas aonde você estiver, o importante é você estar na presença de Deus. Por quê? Porque é a sua prioridade. Você pensa nas coisas do alto, você não só está focado nas coisas desse mundo. Aí continua para
terminar diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com quem, igreja? Com Cristo em o que, igreja? Em Deus. Você morreu para esse mundo. Agora a sua vida é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você não é eu vou dar um exemplo de mim. Você não é o Anderson do passado. Não. Agora hoje você é uma nova pessoa. Você vive para Cristo. Então a sua vida está oculta com Cristo Jesus em Deus. Né? Então você vive uma nova vida. Porque você decidiu isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestados com Ele em glória. Diga glória a Deus, gente. Lembra do estudo? Que maravilha que nós demos em Apocalipse 14, que nós falamos sobre a glória que Cristo estará glorificado lá no Monte Sião, que representa a cidade de Deus, aonde todos estarão, os 144 mil selados, juntamente com os anciãos, juntamente com os santos, e que todos estarão ali glorificados juntamente com Cristo Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Essa é uma decisão que eu e você temos que ter. Servir a Deus. A minha vida agora é de Deus. No mundo, eles pensam: você está indo para a igreja, você aproveitar esse feriado e ir não sei para onde, mas a minha vida está ressuscitada juntamente com Cristo. Eu estou na presença de quem, igreja? Então, glória a Deus. Amém? Fique de pé, vamos agradecer em nome de Jesus. Isso, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos agradecer por tudo o que Ele fez em nossa vida, o nosso Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Cante essa canção de todo o coração, ou se você não conhece, medita na letra dessa canção. Madeiro fizeram a cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos sagrados. Agora esse Deus Ele carregou a cruz no caminho cair, mas Deus me graça por mim e por ti. Então foi feito assim.
venceu a morte. Jesus, ele venceu o pecado. E por isso que nós hoje podemos ter acesso à presença dele. Então, por causa desse privilégio maravilhoso, glorioso, agradeça por tudo que Deus ele fez na sua vida. Agradeça pelo amor dele, agradeça pela misericórdia dele. Busque aquilo que é do alto, busque a presença de Deus. Se hoje você veio buscar misericórdia, então peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas suas falhas. Se hoje você veio pedir a Deus a presença dele, o Espírito dele, então fala: meu Deus, derrama sobre mim do teu Espírito, da tua presença. Mas eu quero jamais ficar longe do Senhor, meu Pai. Jamais eu quero deixar de buscar aquilo que vem do alto, aquilo, meu Pai, que vem da tua presença, meu Pai. Nós queremos estar firmes, meu Pai, buscando ao Senhor, meu Deus. E muito obrigado, porque o Senhor venceu, meu Deus, a morte. O Senhor venceu, meu Pai. O Senhor venceu o pecado. O Senhor Jesus venceu, meu Pai, tudo aquilo que nos condenava. E por causa do teu precioso sangue, meu Deus, aqui nós estamos aqui, meu Pai, hoje, na tua presença, te glorificando, meu Pai, e te exaltando de todo o nosso coração. Então levante aos céus as suas mãos, o seu rosto, e diga comigo agora, diga: meu Deus, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez por mim ali naquela cruz. Enviou o seu Filho por amor a cada um de nós. Por isso eu te glorifico e te exalto em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.